Olá, amigos e irmãos em Cristo. Nós somos realmente pessoas muito abençoadas por servir a um Deus tão poderoso e tão fiel como o nosso Deus. Uma das suas intenções, das suas melhores intenções, diria eu, é que sejamos mais parecidos ao seu Filho Jesus Cristo. E para isto, Deus usa todas as suas melhores estratégias para lograr esta meta. Dependendo de cada um de nós, o processo pode ser mais rápido, mais lento, porém Deus sempre aplica o melhor que tem, de acordo ao que cada um de nós representa ou de acordo com o estado em que estamos. Entre suas melhores estratégias, eu creio que uma delas é usar sua própria dialética. A dialética de Deus é um processo, alguns dizem é um sistema. Porém, eu diria que é uma estratégia que consiste em entrar dentro do nosso ser. Não apenas para conhecer o que está lá dentro, não apenas para ver o que está ali, tampouco para vasculhar o que temos interiormente. Mas a estratégia de Deus é principalmente para ver o que há ali dentro e especialmente o que não deve estar ali dentro, ou seja, o negativo, o tortuoso, aquilo que está sujo, aquilo que está feio, aquilo que está deformado, aquele aspecto, aquela parte do nosso interior que nos enferma e até nos enfeia um pouquinho, afetando o nosso testemunho cristão. Quando Deus vê isso na nossa vida, Ele não se agrada, porque Ele sabe que isso nos bloqueia, nos impede de correr com mais velocidade, nos impede de alcançar nossas metas como Ele as desenhou para nós, nos impede inclusive em nossa comunhão com Ele, além de que afeta a nossa consciência, não nos deixa dormir em paz, não nos deixa tranquilos, nos faz sentir culpados, porque o que está dentro sempre se reflete no que é interior, no que é exterior. Então, pensando em todo este processo de tornar-nos mais parecidos ao seu Filho Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos mostra e nos ensina com muitos detalhes preciosos como Deus, em sua imensa paciência, usa sua dialética para sarar-nos, para restaurar-nos outra vez. Então, o tópico de hoje é exatamente sobre a dialética de Deus. Porém, que é dialética? Quando pensamos em dialética, pensamos em estudar ou pensamos em ensinar. Porém, eu pergunto, será que Deus tem alguma classe de estratégia, como estou mencionando, relacionado com aprender algo? Então, vamos ver aqui o que se trata esse tema e vamos começar exatamente do início. Vamos começar com algumas definições. Eu creio que depois que entendemos o que é alguma coisa, então saberemos como usar, para que serve e aonde vamos chegar, ou seja, quais seriam os resultados. Vamos ver aqui que temos diferentes dialéticas e eu trouxe aqui alguns breves conceitos para compartilhar com vocês. O primeiro conceito dialético refere-se à filosofia. Que pensam os filósofos, que dizem eles sobre a dialética? Vamos ver então que filosoficamente a dialética é uma técnica retórica que busca descobrir ou conhecer a verdade através de raciocínios e argumentos diferentes, ou seja, através de discussões. Os filósofos dizem que se apresentamos dois argumentos distintos e os confrontamos e discutimos usando-os, um deles tem que ganhar. Então, desta forma, ou através deste sistema, eles descobrem sua própria verdade, como está definido aqui. É interessante saber disso. A segunda didática é o que diz a didática propriamente, a didática natural. Assim que vamos ver aqui neste segundo conceito, o que diz a didática sobre a própria didática. Então, veremos que essa segunda diz que a didática é a arte de persuadir.
e eu diria persuadir com as palavras. Eu gosto muito desse conceito, apesar de que é um conceito que retirado apenas de um dicionário, tem a ver muito com o que Deus faz na nossa vida. Deus é esperto, é especialista em persuadir-nos, em convencer-nos através da sua palavra. E pensando neste ponto, persuadir é mais que convencer. Convencer é fazer que alguém concorde contigo acerca do que tu dizes ou do que tu fazes. Porém, persuadir é além de convencer. A pessoa chega a fazer aquilo de que está sendo convencido neste momento. Então, a persuasão é algo próprio de Deus e necessário, neste caso, dialético. A terceira definição que encontramos aqui, que é bastante importante e ademais tem a ver com o que vamos falar nesta manhã, é a dialética etimológica. Etimologicamente, o que significa a palavra dialética? Isso é bem importante porque trata com a raiz, de onde a palavra veio, para que serve e aonde vai chegar. Então, vemos que etimologicamente a palavra dialética indica a origem das palavras. Novamente, é importante saber de onde a palavra veio e o que significa então para poder saber usá-la. Ademais, explica sua evolução e significado. Quando hablo de evolução, me refiro aos câmbios ou às mudanças que as línguas ou idiomas sofrem através dos anos. Sabemos que gramaticalmente os nossos idiomas, o nosso idioma e outros, porque estudamos diferentes línguas ao mesmo tempo, vemos que as regras se renovam. Algumas passam a ser passadas ou antiquadas ou traspassadas, já não servem mais para o presente, porque a regra muda, então a escrita também muda. Ou seja, etimologicamente, esse tópico é bem importante, porque neste dia nos vai ajudar de onde veio a palavra dialética e, sobretudo, a dialética de Deus e como aplicá-la, explicando-a, então, desde a sua raiz. Veremos, então, que a dialética bíblica aqui não poderia faltar, uma vez que o nosso contexto é um contexto bíblico cristão, certo? Então, a dialética bíblica explica a atuação didática de Deus a partir do seu contexto bíblico. Essa parte aqui explica a atuação didática de Deus, parece assim um pouco... Parece brincadeira dizer isso, né? Na verdade, porque eu não creio que alguém possa realmente explicar o modo de ser de Deus. Eu não creio que eu poderia, nem com todas as palavras do mundo, nem com todos os originais que usemos, explicar a conduta de Deus, a postura de Deus, os planos de Deus, as decisões de Deus. Isso é uma coisa que está muito além, muito aquém. Nós estamos muito aquém dessa classe de capacidade. Porém, é o que a didática diz, então é apenas dicionário. Vamos seguir o que dizem aqui. Explica a atuação didática de Deus a partir de um contexto bíblico. Então, a partir desse ponto, entraremos no que é a didática de Deus a partir da Bíblia. O que diz a Bíblia sobre a didática de Deus? Eu estou olhando ali um pouco para o lado também, porque eu tenho 2 monitores, então eu tenho que clicar ali para poder ver a imagem aqui. Mas não se preocupem, porque está tudo bem. Então, vamos ver que a palavra dialética vem de dialectike. Dialectike é uma palavra grega que significa dialética e é uma palavra muito profunda e muito completa. Veremos então, você lembra que vimos agora nesta última parte a dialética etimológica. Etimologicamente, estuda a palavra a partir da sua raiz e significado. Bom, a partir desse ponto veremos que dialectike, que é a palavra dialética em português, vem de 2 termos distintos. O primeiro é esse prefixo que você vê bem aqui no início da palavra dia. Dia é uma palavra grega que, em realidade, é uma preposição. Como preposição, significa através, literalmente através ou por meio de. Ou seja, o dia aqui, neste caso, e quando aplicada como uma preposição neste sentido, ela representa um meio através do qual uma coisa nova vai suceder. Ou seja, você tem o plano de fazer algo, porém, para chegar naquele resultado, você precisa de um instrumento, de um meio, através do qual esta coisa nova vai, então,
surgir ou poderá ser criada. Então, neste caso, essa preposição é necessária para que esse trato, para que esse sistema, ou para que essa estratégia de Deus chamada dialética, que também tem muita relação com a ética e a ética de Deus, ocorra. Então, a primeira parte é a dialética, através do qual algo ocorre. A segunda parte tem a ver com a ética, se refere à ética, e como é um termo mais complexo e mais completo, dividimos esta definição em duas partes, também desde o grego. Então vamos ver o que diz a primeira parte da segunda metade da palavra dialecte. Veremos aqui que o número 1, então, se refere a ethos, certo? Ethos. Ethos tem a ver ou tem alguma relação com a palavra etologia. Etologia é uma ciência, ou seja, quem veio primeiro aqui é o ethos, assim que a etologia agora não é muito nosso ponto de discussão. Ethos refere-se ou representa os costumes e os hábitos que temos. Antes de vir aqui, eu quero referir-me a essa letrinha que coloquei aqui entre colchetes, antes que alguém se confunda e faça alguma pergunta. Então, veja, em grego, essa letra última que você vê aqui se chama sigma. O sigma representa a letra S e também o som da letra S em português. Porém, em grego, esta forma de sigma que você vê aqui, como um pequeno círculo e uma perninha para o lado direito, se chama sigma inicial. E só aparece no meio da letra ou no início da letra. Geralmente, esta letra nunca aparece ao final, como é o caso de ethos que estamos vendo aqui. Por esta razão, eu coloquei entre colchetes o sigma final, que é a letra, que é o mesmo sigma, porém em outra representação, e que deve ou deveria estar bem aqui ao final de ethos. Porém, como se trata de um termo original, que é exatamente a metade da palavra, então eu coloquei assim literalmente como está. Porém, especifico aqui o sigma final, caso você saiba, já através das gramáticas, que este sigma deveria ser este aqui que está ao final da palavra ethos e não o que você vê, tá bom? É somente uma explicação gramatical, essa parte não importa muito nesse momento. Agora refiramos a ethos, que significa ethos em grego. Esta palavra ou se refere literalmente aos costumes e aos hábitos, e que afinal se conclui em uma disposição positiva. Vamos regressar aqui primeiro. O que é um costume? Quando pensamos em costume, tratamos de defini-lo. Pensamos então que um costume é algo que se adquire, é algo que se herda, algo que se aprende de outros. Ou seja, o costume pode ser aprendido vendo, pode ser também aprendido através do que escutamos e, sobretudo, é aprendido através da repetição do mesmo hábito ou do mesmo costume. Então, por exemplo, se em uma casa a família costuma falar a verdade todo o tempo e nunca mente, e a criança que está lá e que vive nesta casa vê isso desde o início da sua vida, com o tempo, ela não só vai ver, mas ela também vai entender e ela também vai começar a repetir, ou seja, ela vai começar a copiar o mesmo costume de falar a verdade, mesmo que às vezes, aparentemente, falar a verdade parece ser mais difícil do que fazer o contrário, certo? Então, essa criança aprende a falar a verdade. Um dia, depois de 3, 4, 5 anos, você vai ver que esse costume, que foi muitas vezes repetido, se transformou em um hábito. E este hábito, logicamente, será considerado um bom hábito, não apenas pelo conceito em si, mas pelos resultados deste bom hábito. Uma vez que falar a verdade sempre é o melhor. Porém, se a família é o contrário, se a família costuma mentir, a família mente todo o tempo, mente para não pagar as contas, mente para se sair dos problemas, mente por qualquer outro motivo. E a criança que está lá vê com o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer? Esta criança vai aprender através do que está vendo e da mesma forma que fez com o positivo, vai começar a absorver, a adquirir, a copiar
criar e, sobretudo, ao final vai herdar. E quando falamos de herdar, falamos de herança. Já é algo mais forte, mais profundo e não é mais superficial como uma simples repetição. Então, uma vez que esse costume é absorvido, se transforma em quê? Em um hábito depois de um certo tempo de repetição. Eu conto os anos, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, já seria muito, mas eu penso que já no primeiro ano já é suficiente para se transformar em um hábito. Um dia, possivelmente, este mau hábito da mentira vai se transformar em um grande problema. Ou melhor, vai começar a resultar em grandes problemas. Existem pessoas, por exemplo, que chegam a ir presas um dia quando chegam a ser adultos, tudo porque aprenderam a mentir desde cedo. Outras fazem coisas piores ainda, somente porque se acostumaram a usar a mentira todo o tempo e nem sequer perceberam que haviam caído neste mau e terrível hábito. Bom, a conclusão desse primeiro tópico aqui, disposição para fazer o bem, é algo positivo porque se refere à didática cristã, ou à didática bíblica, ou à didática de Deus, que sempre trabalha em favor de transformar o negativo em positivo, como é o que vamos ver no decorrer deste tópico. Então, para começar, não esqueça que a primeira parte da palavra dialectique vem de ethos, que se refere diretamente a costume, que é o que herdamos com o tempo, até formar os hábitos que chegamos a ter e conservar, às vezes, pelo resto da nossa vida, em caso não sejam mudados. A segunda parte da palavra, que seria a segunda definição de dialectique, é éticos. Éticos, você vê bem aqui no início do número 2, se refere literalmente a caráter, que é, por sua vez, expresso ou mostrado através do nosso modo de ser diário. Bem, pararemos aqui primeiro, o que é um caráter? O caráter é o que nós somos. O caráter são as nossas ações, são as nossas reações, são as nossas palavras que expressamos verbalmente, ou seja, o que somos, isto é o nosso caráter. Agora veja bem, o caráter que vemos no número 2 é o resultado do que aprendemos no número 1. Os costumes formaram os hábitos e os hábitos, uma vez repetidos, estabelecidos e firmes, então se transformam ou formam o caráter da pessoa. Neste caso, este caráter se revela no dia a dia através do nosso modo natural de ser. Agora veja, de acordo aos exemplos que vimos aqui, costumes e hábitos, se os hábitos são positivos, então o caráter vai ser um bom caráter. Se os costumes e hábitos são negativos, lamentavelmente será um mau caráter. E eu quero dizer uma coisa aqui, abrindo um parênteses assim um pouco particular. Às vezes, quando pensamos em mau caráter, pessoas com mau caráter ou pessoas de mau caráter, geralmente pensamos nas pessoas que não vão à igreja, as pessoas que não estão envolvidas no ministério, as pessoas que não são chamadas exatamente de cristãs ou de crentes. No entanto, irmãos, existe uma grande confusão nesse ponto, porque as igrejas, em alguns casos, não são todas, não são em todos os lugares, porém, há igrejas que estão cheias de pessoas mau caráter. Existe mau caráter liderando igrejas. Existe mau caráter no púlpito, pregando para outros e ensinando algo que eles não vivem, expressando ou exigindo algo que eles nem pensam praticar, algo que está muito coisa que está muito longe da vida dos que ensinam ou dos que pregam. Ou seja, existem líderes mal formados, existem líderes que estão enfermos desde dentro para fora, existem líderes que usam, parece uma espécie de máscara. Quando sobem no púlpito tem aquela expressão linda e santa e amável, porém, na verdade, se for bem honesto consigo mesmo e olhar para dentro de si, a realidade é outra. Porém, por isso eu me atrevo a pensar e dizer que há igrejas que sim estão cheias de mau caráter. Existem pastores, por exemplo, que neste momento estão criando suas próprias denominações, estão inventando suas próprias doutrinas e, logicamente, seus próprios problemas. Porque uma coisa que traz um imenso problema para a sociedade em geral é quando alguém trata de distorcer a palavra de Deus para inventar doutrinas que não existem, doutrinas realmente muito estranhas.
Mau caráter existe não apenas fora da igreja, não estão apenas no mundo, como dizemos na nossa linguagem cristã. É uma pena reconhecer, porém Deus tem muito problema com muitos de nós que estamos enfiados ali dentro da igreja 7 dias por semana. Bem, o bom caráter ou o mau caráter se revela através desse modo de ser, das nossas ações, das nossas reações, das nossas palavras. Existem pessoas, por exemplo, que mentem todo o tempo. Já vimos isso, né? Isso é uma expressão de um mau caráter. Existem outras que dizem palavrões todo o tempo. Esse é outra horrível mania, horrível hábito, horrível costume daquele que prefere permanecer nesse aspecto de mau caráter. Tudo isso Deus deseja mudar e Ele pode fazê-lo se nós o permitimos. Bem, como vimos a partir de uma didática cristã, eu concluo dizendo que esse éticos impulsa a fomentação ou a criação de comportamentos aceitáveis. Para que haja um comportamento aceitável, é necessário um câmbio aqui neste caráter, neste éticos, que vamos ver agora mesmo e vamos tratar de entender como ocorre. Vemos então que, a partir deste ponto, do número 1 e 2, ambos os conceitos, ou seja, o que você vê aqui em ethos, em éticos, ambos os conceitos definem que o indivíduo pode moldar, forjar ou construir seu caráter. Eu coloquei aqui novo entre colchetes porque eu me refiro basicamente a esta palavra anterior, construir. Para construir um caráter novo ou um novo caráter, é necessário destruir o que está ali presente, não é assim? Não se constrói nada novo sem antes destruir o velho. Se queremos construir uma casa nova nesse terreno que temos, o que temos que fazer primeiro é remover a casa velha. Teremos que arrancá-la desde as bases. Teremos que derribar as paredes, as colunas, o teto e toda a aparência da casa e depois varrer, limpar e deixar o lugar totalmente limpo. Para então, vem a segunda parte do processo, que é construir. Veja, irmãos, isso soa simples quando falamos, porém não é realmente simples e nem fácil na vida diária, prática, porque é exatamente centrado ou concentrado neste construir que a dialética de Deus trabalha. Vimos no início que uma parte do conceito é entrar dentro. Eu enfatizo assim, parece uma repetição, mas é na verdade a minha intenção de enfatizar. Deus entra dentro do homem, dentro daquela parte mais escura, mais podre, mais apodrecida, mais mal cheirosa, mais vergonhosa, mais deformada, mais estranha, mais confusa e arranca desde dentro para fora, com todas as raízes e com todas as sementes que plantamos através dos anos, arranca com tudo. E às vezes para arrancar raízes se arranca coisas que estão ao redor, não é assim? Porque as raízes normalmente crescem para dentro e vão muito profundo e se espalham para diferentes direções, assim como uma árvore. E há inclusive uma planta que cresce com a raiz para cima. Então, não importa que direção estejam as raízes do nosso homem deformado, do nosso homem interior, se nós permitirmos que Deus opere com essa estratégia poderosa, que é a dialética de Deus, que consiste em entrar aqui dentro e trazer todo o lixo para fora, porque isso é o que temos guardando através dos anos, então o processo vai ser de repente um pouco doloroso, vai nos trazer um pouco de dor, vai nos fazer sofrer, talvez nos faça chorar, talvez nos faça lutar tão ferozmente conosco mesmo, porém é porque Deus está fazendo o melhor que Ele pode por nós, já que só Ele pode fazer esse tipo de processo. Agora, por que Deus tem que entrar bem adentro e arrancar para fora? Por quê? Porque às vezes o que está dentro de nós, às vezes o que faz parte desse oculto que alguns de nós guardamos por tanto tempo, se refere ao nosso passado. E sabe, irmãos, se há uma coisa que impede realmente o nosso crescimento, o nosso avanço, a nossa vitória, a nossa completa sanidade, a nossa sanidade integral,
está atado ao passado. Essa atitude de não poder entender, não poder perdoar, não poder soltar, não poder deixar livre, não poder ser livre, é uma coisa que Deus realmente quer mudar, porque Ele tem neste momento novos projetos, né? A Bíblia diz que Ele tem coisas novas para nós, um novo plano, uma nova perspectiva está saindo à luz. E a Bíblia pergunta: acaso não podes ver? Acaso não o vês? É porque nós estamos atados e meio cegos, talvez, dentro do nosso próprio passado. Deus trata de arrancar, destruindo ou matando este homem velho, este homem carnal que só nos traz problema, para então permitir-nos receber dele o novo e o melhor. Então vimos de uma forma geral que ambos conceitos, o dia e o ethikos, servem ou nos ajudam a moldar, a forjar e a construir o nosso novo caráter. Moldar é dar forma, certo? Quando queremos moldar uma massa, colocamos essa massa dentro de um molde, dentro de uma forma. E então esperamos que seque, e quando seca, tiramos de dentro da forma, e então o formato daquela massa é exatamente o modelo que tu usaste. Se o modelo é circular, quando a massa seque, sairá circular. Se for retangular, sairá retangular. Se for algo em forma de estrela, sairá igual uma estrela, ou seja, a massa sairá de acordo ao molde. Aqui nesse ponto, esses dois aspectos nos levam a crer que seremos moldados outra vez, assim como o oleiro faz com o barro. Ele molda, ele dá forma ao vaso. Se não sai bem como ele queria, ele quebra, desfaz tudo e faz outra vez. Este é o processo da dialética de Deus. E quem é o nosso oleiro? É o nosso Deus, não é assim? Ele é que faz, eu não vou dizer exatamente destruir, mas ele arranca o que não serve, modela outra vez e nos faz novos novamente. Ademais de moldar, forja. O que é forjar? Um dos conceitos do forjar é tornar forte, é tornar mais forte do que era, é tornar super forte, super resistente. Quando permitimos que Deus forme este caráter que temos e estabeleça em nós as suas próprias bases, irmãos, não há vendaval, nem tempestade, nem furacão, nem adversidade nenhuma que nos possa derrubar. Aí sim seremos como aquelas casas construídas sobre a rocha, que venha o que venha, não cairemos. Então, a partir desse conceito, veremos como Deus é tão detalhista no que Ele faz com a nossa vida. Uma outra coisa importante que precisamos ver desde o início é que a dialecte de Deus é tridimensional. Quando eu uso a palavra tridimensional, eu estou dizendo que essa dialecte atua em diferentes áreas ao mesmo tempo. Ou seja, eu creio que Deus nunca trabalha, por exemplo, com as nossas emoções ou sentimentos, esquecendo os nossos pensamentos. Não é possível que Ele trabalhe com o nosso lado espiritual e esqueça o nosso lado psicológico. Não é possível que Deus trabalhe com a nossa vida profissional ou de finanças e esqueça, por exemplo, o aspecto da nossa saúde física. Não é possível. Quando Deus trabalha, Ele trabalha de forma tridimensional, alcançando todas as áreas existentes ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que, afinal, pensamos que dói tanto o processo. Porém, é possível porque uma vez que estamos sendo tratados, estamos todo o tempo nas mãos do nosso poderoso Deus, que nunca nos deixa cair e tampouco nos deixa morrer. Então, a dialética de Deus é tridimensionalmente muito profunda. Tão profunda que às vezes nem sequer podemos entender direito o que Deus está tentando nos comunicar. Então, vamos ver que a dialética de Deus, que faz ela? Há alguns passos aqui que vão em sequência. Primeiro, apaga o que estava escrito, eliminando o velho e o passado. Quando eu uso esta palavra apagar, você já sabe o que é apagar, né? Borrar, é fazer desaparecer, é literalmente eliminar, como esta palavra seguinte aqui. Ou seja, faz desaparecer o velho, não como uma mágica, não. Isso toma tempo. E dependendo de como somos ou de como estamos, dependendo de nós, de repente pode ser um processo um pouco mais curto e outro mais longo, não sei. Pode haver uma diferença de tempo, dependendo de como estou e da resistência que oferecemos a Deus. Porém, esse processo sempre
sempre será um processo progressivo. Ademais, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que não suportaríamos um trato completo assim, pum, em um só segundo, em todas as áreas da nossa vida, arrancando tudo de dentro para fora, construindo todo novo. Seria muito para cada um de nós. E talvez, se o Senhor pensasse em fazer isso, tivesse essa ideia, talvez Ele nos mataria, porque não suportaríamos tanta dor. Por isso o Senhor trata progressivamente. A coisa aqui é que primeiro Ele apaga o que estava escrito. Eu usei a palavra escrito porque quero fazer uma comparação. Por exemplo, se temos um quadro, esses quadros que usamos na escola, e o quadro está cheio. Você escreveu um texto completo lá no quadro, e então você precisa agora escrever um novo texto. O que é que você faz para escrever um novo texto se aquele ainda está lá? Você vai fazer, você vai apagar o que você escreveu antes, não é assim? Você vai borrar, você vai limpar aquele quadro. Se é um quadro branco, esses acrílicos, você vai incluso espirrar aquele sprayzinho para o quadro, e aí você vai pegar um papel ou algo parecido e vai limpar até ficar branco e bem branco. Ou seja, você vai apagar o texto e ademais vai apagar aquelas manchas que ficaram das próprias letras. Você apaga, você limpa totalmente, você faz desaparecer o texto para então escrever um novo texto em cima daquele mesmo espaço, daquele mesmo quadro. É o que trato de dizer aqui. A dialética de Deus trabalha em passos. A primeira é apagar, eliminar, arrancar, lançar fora da nossa vida aquilo que não serve mais para nada, eliminando o velho passado. Eu tenho aqui o texto de Isaías 43:18. Apesar de que está em hebreu do Antigo Testamento, porém, o contexto é exatamente o que queremos dizer aqui e apoia em uma parte da nossa afirmação. Isaías 43:18 diz o seguinte, eu tenho bem aqui: não vos recordeis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Ou seja, não vos recordeis ou não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, falam de duas coisas diferentes, referindo-se ao mesmo passado. Não vos recordeis, ou seja, não tragam à mente, não se lembrem, nem se lembre mais, não tem importância, deixem para lá, não se lembrem, não recordeis. A última linha diz, e nem considereis as coisas antigas. Qual é a diferença entre lembrar da primeira frase e considerar da segunda frase? O lembrar é somente trazer a memória, trazer, eu lembro que ontem às 11 da manhã eu fiz isso, eu lembrei. Porém, o considerar é lembrar dando muita importância. Ou seja, estou enfatizando, estou tomando, esse considerar é tomar com muita importância. Isso acontece com o nosso passado. De repente, alguém no nosso passado nos feriu tanto, nos magoou, nos ofendeu, nos insultou, nos desmoralizou, nos envergonhou frente a outros, nos levou a zero, nos ofendeu, nos afetou tanto. Isso já passou 15 anos, 30 anos ou mais, e nós nunca podemos esquecer, tampouco podemos soltar assim, porque é parte do passado. A isto se chama considerar. Estou dando muita importância e não entendo, não vejo quanto dano estou trazendo a mim mesma. Isso está roubando minhas bênçãos. Eu não posso ver mais ninguém de uma forma linda e especial porque aquela pessoa no passado quase me matou com aquilo que fez. Irmãos, a Bíblia diz aqui, e isso não é um pedido, veja bem, é uma ordem. Não vos lembreis das coisas passadas, nem tampouco considereis as antigas. Ponto. O Senhor não está pedindo aqui a nossa opinião, Ele não está fazendo uma súplica tampouco, por favor, não lembrem. Não, Ele está dizendo, não façam isso, ponto. Não lembrem e não considerem mais, deixem para lá. Isto é parte da dialética de Deus, porque senão, irmãos, como algo vai ser apagado se eu não solto o meu passado? E é uma coisa difícil de fazer, eu concordo. Eu sou bem difícil nesse ponto, porque eu penso, analiso, lembro, relembro, anoto, faço minhas notas, apago, faço outra e eu fico nessa luta. Eu sei que não é fácil, porém é necessário apagar e dizer, Senhor, e se tu não podes, assim como eu já fiz muitas vezes, Deus, eu sinto que não posso. Eu queria, na verdade, agarrar esta pessoa assim e decidir de outra forma. Porém, como eu não posso fazer isso, Senhor, eu lanço sobre ti. Isto é um lixo
que está me impedindo de avançar meus passos. Ou então eu estou avançando, porém não com a velocidade que tu esperas que eu faça. Eu estou andando um pouco lento, eu não posso usar a velocidade correta. Essa coisa está me impedindo de correr mais rápido. Por favor, socorre-me, porque é uma carga demasiado pesada para mim. E só tu sabes que parte do teu passado está te bloqueando. De repente foi alguém que te fez mal, ou alguma coisa mais que eu não imagino nesse momento. Porém, independentemente do que tenha sido entregue ao Senhor, Ele pode apagar o nosso passado. A segunda parte nos diz assim: uma vez que Deus apaga o que estava escrito, então o que ele faz? Ele reescreve uma nova mensagem. É aquela experiência do quadro que eu falei, né? Você apagou o texto que estava ali, limpou o quadro com aquele spray, agora você escreve um novo texto. Na nossa vida, Deus não apenas escreve uma nova mensagem, mas ele registra. O registro de Deus não é uma simples escrita, como eu coloquei aqui, escreve nova mensagem. Não, não, não. Não é somente escrever. O registro de Deus, irmãos, é como um selo. Sabe aquele selo poderoso do Espírito de Deus que vem sobre ti quando tu recebes ao Senhor Jesus como teu único Salvador, como teu único Redentor. O Senhor te sela, ali em cima com aquele selo do Espírito, e a partir dali tu estás marcado, e não importa onde tu vás, em que países, o que tu vais a ser ou não fazer, independentemente do que tu vais fazer no teu futuro, aquele selo permanecerá ali. Eu penso inclusive que por essa razão muita gente que recebeu ao Senhor Jesus e andou com ele durante muito tempo e depois se apartou dele, esta pessoa nunca volta a ter paz enquanto está lá fora. Sabe por quê? Não importa quantos amigos tenha, quanto dinheiro conseguiu, quanto conseguiu estudar, quantas profissões, quantas posições importantes, não importa se tornou muito famoso, uma celebridade, não importa. Se uma vez chegou aos pés de Cristo e foi selado por ele, não importa quantos impérios esta pessoa consiga construir, ela nunca terá verdadeira e permanente paz, porque aquele selo de Deus que ela recebeu um dia, aquele registro do Altíssimo está sobre ela e nunca se vai romper até que ela volte, porque aquele selo a atrairá de volta para o Senhor, e às vezes Deus tem que criar umas estratégias meio difíceis para trazer a pessoa de volta. Alguns vêm porque ficam muito enfermos, outros até mesmo no leito de morte, mas volta. Porque aquele selo está ali e é um selo que registra e que ninguém pode apagar. Nada, nem ninguém, absolutamente. Vamos ver que diz aqui Salmo 25:12, que eu tenho também aqui bem adiante de mim, e diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ao homem que teme ao Senhor. A primeira parte do versículo fala de uma condição, né? Se você teme ao Senhor, essa é a condição. Se você teme ao homem que teme ao Senhor, então o resultado é: ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, essa parte do registro é a parte da guiança. Por isso foi que eu falei agora, quando o Senhor nos sela, não importa aonde vayamos depois disso, sempre retornamos, porque Deus estará conosco aonde quer que estejamos, e ainda que estejamos mal, o Espírito de Deus seguirá falando e incomodando de certa forma, e incomodando, entre aspas, para trazer-nos de volta. Porque o seu desejo é instruir, seu desejo é orientar e direcionar para sempre abençoar nossas vidas. Esse é o propósito final de Deus. Em seguida, depois que vimos esse processo aqui ocorrendo, depois que o Senhor apaga o passado, escreve ou registra uma nova mensagem, então ele ensina novos hábitos e princípios de acordo com a sua palavra. Ou seja, se há uma coisa que Deus realmente quer que aprendamos, são os seus princípios. Os seus princípios são como poderosas colunas que suportam, que sustentam o mais pesado e difícil e nos faz vencer nos momentos mais drásticos da nossa vida. Vamos ver que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 6, disse: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Somente reconhece-o. O que é isso do reconhecer? O que quer dizer essa primeira parte? Reconhece-o. Reconhece-o é ver que o Senhor está ali quando essa parte do processo começar
a trabalhar ou se evidenciar em nossa vida. Existem pessoas que dizem, outra vez esse problema, onde está Deus? Aonde foi parar? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? E às vezes não percebemos que isso é exatamente Deus trabalhando conosco. Deus criou esta situação para quê? Para levar-nos a estar mais próximo dele, para chamar-nos a orar mais, para solidificar nossa relação com ele, para tornar-nos mais santificados. Porque, na verdade, irmãos, se queremos ser bem honestos, às vezes alguns de nós só oramos mais quando temos problemas, só oramos mais quando temos necessidades, só oramos mais quando alguém levanta uma calúnia, uma mentira contra nós, então isso nos atormenta um pouco. Aí sim caímos de joelhos e começamos a meditar mais na palavra e começamos mais a buscar o Senhor. Então veja bem, não é esse o plano de Deus. Deus tem o desejo de que o reconheçamos em nossos caminhos sempre, quando tudo está bem, quando tudo está uma maravilha, mas também quando tudo fica meio cinzento diante de nós e o caminho já não está muito claro quanto antes. Ele deseja que o reconheçamos e demos a ele a glória. Existem pessoas que inclusive fazem coisas piores. Elas dizem, desde que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, tudo vai mal, parece uma desgraça. Isso é uma coisa terrível. Jamais devemos dizer isso, porque isso é maldizer a Deus. Estamos amaldiçoando ao nosso Deus. Isso definitivamente não é bom. Então o versículo diz na parte final, e ele endireitará as tuas veredas. Que é esse endireitar? Só uma coisa que está tortuosa é endireitada, não é assim? Se não está torto, se não está fora de lugar, se não está meio quebrado, não necessita ser endireitado, porque o endireitar é também sinônimo de retificar, ou tornar reto, ou planificar, tornar plano. Ou seja, esses adjetivos do planificar, de retificar e de endireitar vêm todos juntos, decorrente de algo que está torto, está entorpecido, está fora de lugar, e Deus vem para ajeitar, para consertar, como a gente diz na nossa linguagem simples. Isso é uma coisa bem importante, porque ele quer fazer tudo isso, afinal, em base aos seus princípios. E uma coisa aqui está bem clara, não importa realmente quão doloroso é para nós todo esse processo, o propósito de Deus continuará sendo que sejamos mais parecidos ao seu Filho Jesus Cristo. E se Deus tem que usar a sua arma mais afiada para conosco, para lapidar este caráter duro que alguns de nós temos, Ele o fará. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Ademais, lembre que no começo Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Porém, através dos anos, com o nosso pecado, nos tornamos meio monstruosos, não é assim? E é por isso mesmo que o Senhor vem dizer, eu não vejo mais a minha imagem em ti. Se tu te olhares no espelho, o que é que tu vês lá? Não vês nada parecido comigo. Vamos trabalhar nesse ponto e vamos consertar o problema juntos aqui. Aí entra a dialética de Deus, que às vezes parece bem dolorosa e funciona de uma forma que não gostamos muito, porém necessário, certo? Vamos ver então que depois que ele apaga o que estava ali, que deve ser mudado, depois que ele reescreve ou registra uma nova imagem em nossas vidas e que nos ensina seus novos hábitos e princípios, então ele estabelece uma nova ética. Esta seria uma quarta parte da sequência como funciona a dialética de Deus. Estabelece uma nova ética em base a um novo caminhaço. A nova ética simplesmente são esses princípios de Deus que dizem faz isso, anda por aqui, não faça isso, não vá por este lado, ou seja, a ética que nos conduz em aspecto positivo, em direção à vitória do Senhor. Vamos ver que diz 2 Coríntios 5,17. Diz assim, se alguém está em Cristo, tempo presente, ou já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, se alguém está em Cristo, este se na frente é um condicional, é uma expressão condicional. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Agora, se não somos novas criaturas e fazemos tudo igualzinho como 50 anos atrás, então
não somos novas criaturas. Cristo não está em nós porque não estamos em Cristo, ou seja, vivemos ainda a velha vida. Talvez Cristo nunca entrou na nossa vida porque, honestamente, nunca o convidamos a entrar. E se alguma vez alguém fez algo assim na igreja, de repente foi só uma encenação. Cristo realmente não entrou, porque quando ele entra, não há dúvida. Quando Cristo entra, algo ocorre, e algo muito grande ocorre. Não ocorre uma coisinha assim pequenininha, não. Existe como uma grande explosão. Porque o Evangelho de Deus significa boas novas, ou novas boas, certo? São novas ou notícias com uma qualidade positiva. Boas novas, boas notícias. Então, quando essas boas notícias nos convencem e nos persuadem a fazer o que a palavra de Deus diz, o que Deus nos convence a fazer, irmãos, não vamos continuar iguais. Algo acontece. Deus mostra o outro lado, que é o que vem dele através das nossas vidas. Então, não é possível continuar igual. Se alguém está em Cristo, este se, não esqueça, é um condicional. Está em Cristo, fala de permanência. Se alguém está em Cristo permanentemente, caminhando com Ele, vivendo com Ele, então já é, desde agora, uma nova criatura. Então, é neste ponto, se já somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram ou devem passar, porque tudo já se fez novo. Uma vez que Cristo chegou, tudo se fez novo. Esta é a parte do processo que às vezes nos custa um pouco entender, mas necessário de se cumprir. Então vamos ver aqui em que texto da Bíblia nós podemos referir ou fundamental, confirmar tudo o quanto estamos comentando nesse momento. Vamos então a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse é o meu texto preferido para esse tópico da dialética de Deus. O texto é bastante grande, então eu só tomei a parte do meio, a parte central do texto. Você vê que esses 3 pontinhos na frente e os 3 pontinhos atrás indicam que o texto começou bastante antes e continua depois desta última palavra que você vê aqui. Então, o texto podemos ler mais ou menos assim: Ala metamorfose te anakainosei tu nos eis. É um texto pequeno. Na Bíblia em português, creio que diz, na versão mais simplificada, diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É essa parte aí de português. Antes de passar a tradução em português, vamos ver aqui 2 ou 3 dessas palavras, porque são muito mais profundas do que diz o nosso português. Alá, ou ala, como está aqui, porque o acento está grave, é uma preposição. Essa preposição se traduz por mas, porém, ou seja, uma preposição. A palavra metamorfose vem da palavra metamorfose em português. Que é a metamorfose em português? É sinônimo de transformação, certo? Eu sei que você lembra disso. Por exemplo, você lembra daquela borboleta, daquelas borboletas lindas que temos ali no Brasil? Todas coloridas e muito lindas, elas não nasceram borboletas, elas não nasceram como você vê, ou como eu vejo por aí, lindamente voando, podemos até tirar lindas fotos delas, não nasceram assim. Elas nasceram como uma pequena minhocazinha, né? Eu não sei direito, eu já não me lembro, acho que é um gusano, ou acho que gusano é espanhol. É uma coisa assim como um bichinho que só se arrasta, não é assim? Então, para que ele se transforme em uma borboleta linda e colorida e toda delicada, ele passa por um processo que eu creio que se chama casulo, que ele se transforma como uma bolsa, um saco assim, fica penduradinho em algum lugar da árvore, e depois de vários dias, aquele processo em que ele está vai amadurecendo, e algum dia aquela coisa abre e as asinhas lindas saem assim, de repente ele sai voando. Ou seja, ele era ali dentro um gusano, um animalzinho que parece uma minhoca, uma cobrinha pequena, aquela que se arrasta no chão por todo tipo de sujeira. Agora, depois de alguns dias, saiu lindamente. Passou por uma metamorfose. Não é assim? A metamorfose de Deus trabalha mais ou menos igual. Antes éramos assim meio feinhos, andávamos por lugares meio sujinhos, como o gusano. De repente Deus nos meteu dentro do processo dele e nos fez estar ali durante muito tempo, durante os quais ele trabalhou conosco fortemente. E um dia então
Quando o processo se completa, Deus abre aquela coisinha lá que eu chamo de casulo e então a linda borboleta sai. E essas borboletas somos nós. Isso é só uma comparação. A metamorfose, então, é o resultado desta dialecte de Deus em nossa vida. O T aqui é com um artigo feminino singular, que é a, e anakainosei é uma palavra bastante importante nessa parte do texto, porque trabalha diretamente com a palavra metamorfote. Anakainosei fala de renovação. Renovação é trazer à existência algo novo, algo que não existia antes, ou seja, lança fora o velho e toma o lugar daquilo, tornando-se novo. Neste caso, nesse texto, nessa parte do texto em grego, esse texto nos diz que não há transformação sem renovação. Ou seja, a cada renovação existe uma nova transformação. Ou seja, cada renovação aumenta ou expande a minha transformação. Se eu estou sendo transformada de acordo com a metamorfose de Deus, então a renovação se vê através das minhas palavras, das minhas expressões, do meu sorriso. Se uma pessoa, por exemplo, é toda mal-humorada, toda assim reclamona, toda briguenta, então de renovação em renovação ela vai sendo transformada. Ou seja, um dia ela vai perceber que ela já não chama mais palavrões, que ela já se sente muito mal só em pensar que um dia ela chamou palavrões. Isto é prova ou evidência de que a metamorfose de Deus está trabalhando na vida dela. Isso é uma coisa muito importante de se observar. Aqui adiante vimos o tu, que em grego é um artigo masculino singular, e o nós é também um artigo masculino singular. É um substantivo masculino singular e o tu é o artigo masculino singular. Vamos ver. Na nossa Bíblia em português, lemos assim: transformados pela renovação da vossa mente. Vossa mente, feminino. Neste caso, esta palavra tu refere-se a esta parte da tradução em português, vossa, e nós refere-se à mente. Ambos em português estão em feminino, porém em grego está em masculino. Por que será? Então vamos ver. A palavra literal para nós, neste contexto aqui do grego, é entendimento e não mente. Então entendimento é masculino, singular. Mente é feminino, singular. Tu é, nesse caso, do em português. Do entendimento. E eis, agora antes de passar aqui, o nós, por que entendimento e não mente? Porque mente, como está na nossa Bíblia em português, pode ser em alguns casos uma referência ao aspecto físico da nossa cabeça. Alguns médicos dizem: vamos analisar a tua mente, referindo-se ao cérebro, à cabeça, por exemplo. Porém, quando falamos de entendimento, que é a palavra nós, falamos não somente do aspecto físico, mas de tudo quanto está dentro, ou seja, a capacidade de compreensão, de absorção, de comparação. Será que eu entendo realmente o que estou escutando? Será que eu entendo o que estou vendo? Será que eu tenho capacidade de discernir? Irmãos, discernir é mais do que entender. Eu entendo com a minha mente, porém discernir já depende da mente de Cristo em mim. Então, toda esta habilidade de compreensão, de dissertação ou de discernimento depende do entendimento e não da mente. Por isso, a melhor tradução para essas duas palavrinhas aqui é vosso ou o entendimento, em lugar de ser vossa mente, como diz em português. Agora, essa última palavrinha aqui, eis, é outra preposição. Não estamos estudando gramática, porém eu quero explicar bem porque me fascina ver como essas palavras concordam entre si, como elas são tão profundas. O eis, que é uma preposição, literalmente refere ou traduz para hacia dentro. Então, dependendo do contexto que estamos usando para falar, podemos também dizer ou aplicá-la da forma desde adentro. Se vamos usar hacia dentro, por exemplo, Deus nos dá uma ordem dizendo: transformem-se
de acordo a cada renovação do vosso entendimento. Porém, aqui, hacia dentro, Deus nos pede que nos transformemos, ou que nós olhemos, por exemplo, que nos transformemos para dentro, hacia dentro. Eu coloquei entre parênteses, como vamos ver agora na tradução, desde adentro, porque a verdadeira tradução não ocorre, a verdadeira tradução, falando no aspecto bíblico, cristão, não ocorre se não vem desde adentro, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa última palavra, eis, que é hacia dentro, ou seja, comece sua transformação para dentro, ou opere sua transformação desde adentro. Eu coloquei aqui porque às vezes eu penso que o contexto em que estamos usando esta palavrinha varia um pouco. Uma outra coisa que quero mencionar é que a palavra metamorfose, aqui em grego, aqui nessa parte, é uma palavra progressiva. Ou seja, não é assim, por exemplo, transformado ou algo que já está feito, mas esse metamorfose é em forma progressiva. Por exemplo, pode ser, sejam transformados desde adentro, ou continuem sendo transformados desde adentro. Ou seja, a metamorfose de Deus aqui é algo progressivo, que funciona desde adentro e que depende de cada renovação. Cada renovação provoca uma maior transformação. Cada renovação expressa e confirma que estamos sendo transformados desde adentro. Porque quando nossa conduta superficial, nossa conduta social muda, então é porque realmente estamos sendo transformados. Realmente, né? Então, a dialecte de Deus, o que ela faz no processo mais reduzido agora? Quais são os passos pelos quais essa dialecte de Deus opera? Vamos ver então que a primeira parte aqui é a reeducação. Ocorre de forma integral, certo? Vimos no começo que Deus, em sua dialecte, não opera somente em nossos pensamentos, esquecendo nossos sentimentos, ou em nossa vida espiritual, esquecendo a área psicológica, ou em nossa vida física ou de saúde, esquecendo a nossa vida social. Não, ele opera em tudo ao mesmo tempo, por isso é uma reeducação integral. Deus opera em todos os aspectos da vida do homem. Quando falamos de integral, falamos então de todos esses pequenos espaços, pequenos em minhas palavras, porque na verdade isso é bastante amplo, né? Então, por exemplo, envolve a mente, incluindo os pensamentos, ideias, imaginações. Trata também com a memória. A memória é quê? A memória guarda os registros de lembranças, geralmente referidas ao passado. Todos os registros de lembrança. Também trata com o nosso coração, incluindo as emoções e os sentimentos. Por que eu coloquei sentimentos e emoções separados? Porque eles são diferentes, certo? As emoções são aqueles sentimentos mais superficiais, aqueles que não têm muita raiz, aquele sentimento que não está bem sólido. Por isso algumas pessoas dizem, tomou esta decisão por emoção, se casou por emoção, mudou de emprego por emoção, comprou um novo carro porque estava muito emocionado. Ou seja, emoção não nos dá muita confiança, é algo que não está sólido e que nos pode levar a grandes problemas. Agora, os sentimentos são aqueles mais estabelecidos. Os sentimentos são aquelas emoções sólidas e firmes que nos fazem pensar, que nos fazem avaliar primeiro, que nos fazem calcular para ver se tudo vai dar certo. Se eu faço assim, então este vai ser o resultado. Agora, se eu faço assim, pode ser que o resultado seja esse, porque o sentimento nos faz pensar com mais seriedade, enquanto as emoções nos fazem assim alocar-nos, né? Toma uma decisão, de um momento a outro, e quando vimos já cometemos um grande erro. Por isso muita gente se arrepende de ter se casado com aquela pessoa, porque acha que se casou por emoção e agora tem um grande problema na vida. Ou seja, Deus também trata com as nossas reações, que são na verdade o caráter. Reações, nossas ações e tudo mais que refere ao nosso caráter, e também com as nossas expressões verbais, que são neste caso nossas palavras. Em outras palavras, vimos aqui na primeira parte da reeducação do homem integral, ou seja, incluindo todos esses aspectos. Uma coisa bem simples de entender.
A outra parte que vamos ver é que se Deus toca em cada uma dessas pequenas áreas, mente, memória, coração, reações, caráter, expressões verbais e tudo isso, então, tudo isto resulta em nosso andar diário. Ou seja, se todas essas partes são renovadas por Deus, se são saradas por Ele, se são retificadas por Ele, tudo isto se verá novo no nosso andar diário. Hoje talvez estejamos um pouco atribulados aqui dentro, não nos sentimos muito bem, não nos sentimos realmente confortáveis, porém amanhã a nossa reação pode ser diferente, porque o nosso andar diário vai expressar que algo novo sucedeu dentro de cada um de nós. A outra coisa importante que vamos ver aqui é que a dialecte de Deus é um processo. E esse processo é um processo progressivo, como vimos antes, certo? Deus não faz nada assim, pum, de uma vez, porque talvez não suportaríamos tanto dolor. Então, se ele trabalha de forma progressiva, não suportaríamos tanta dor. Dolor é espanhol, então não suportaríamos tanta dor. Então, ele trabalha em nossas vidas de forma progressiva, de acordo ao que podemos suportar, de forma lenta, de acordo ao nosso estado hoje, inclusive de acordo às resistências que oferecemos a Deus e de acordo a quantas coisas temos que ser tocadas e transformadas, passo a passo. Isso, apesar de ser progressivo, lento e passo a passo, é um processo consistente e bem planejado. Por quê? Porque foi o nosso Deus quem planejou. Tudo quanto vem de Deus é consistente. Tudo quanto é feito por Deus é bem planejado anteriormente. Não é assim? Porque Deus não é bagunçado, desorganizado como nós somos. Veremos então aqui uma importante pergunta. Por que este processo é progressivo e não instantâneo? Por que será? Então vamos ver. É progressivo, eu já falei isso algumas vezes. Porque se Deus for tratar conosco em todas essas áreas que vimos aqui no segundo tópico, de uma só vez assim, pum, creio que a seguinte coisa que ele vai ver é mortos diante dele. Vamos cair mortos e bem duros ali. Por quê, irmãos? Porque este processo seria demasiado doloroso. Não suportaríamos tanta dor. Não pode ser instantâneo por esta razão. Tem que ser progressivo. E como Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde podemos suportar. Veremos então o que diz o Salmo 139, versículos 23 e 24. Esta foi uma oração que Davi fez uma vez, quando ele estava possivelmente passando por algumas lutas pessoais e entendeu que só Deus poderia ajudá-lo. Ele disse, examina-me, ó Deus. Eu penso que Davi estava meio desesperado. Deus, examina-me, por favor. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, disse Davi. E guia-me, Senhor, por favor, guia-me por teu caminho eterno. Eu coloquei esse texto aqui. Eu não ia colocar porque está em Antigo Testamento, estamos trabalhando com o grego do Novo Testamento, certo? Então, eu coloquei só para fazer mostrar um exemplo bastante curto. Davi estava passando por uma luta pessoal muito intensa. E quando ele orou isso, ele orou pedindo a Deus coisas específicas. Examina-me, conhece-me, vê se há em mim tais coisas e guia-me. Irmãos, essas coisas aqui, por exemplo, examinar, é algo que nós devemos fazer em nossas vidas, não é assim? Não é algo que Deus, eu penso assim, não é uma tarefa de Deus, é uma tarefa nossa. Eu devo me examinar para ver como estou honestamente. E então, o que eu encontre, isso eu vou apresentar a Deus e dizer, Senhor, ajuda-me a mudar aqui, ajuda-me a melhorar nesse aspecto. Mas depois que eu me examino e então consigo ver o que há dentro de mim. É quando, como nos olhamos no espelho. Olhamos no espelho e vemos que temos uma acne de um lado, uma espinha do outro, uma mancha aqui. Nós estamos vendo e vemos aqueles pontos em que precisamos cuidar, precisamos sarar.
Temos que examinar-nos. Mas por que Davi pediu isso a Deus? Eu penso então, talvez Davi estava tão aflito, tão assim angustiado, que ele verdadeiramente não pôde fazer essa tarefa sozinho. Ele precisou de ajuda e por isso ele clamou pelo socorro de Deus, para que o resultado então fosse melhor. A mesma coisa conhece. Eu penso que eu não me conheço 100%, né? A própria Bíblia diz: quem conhece o coração do homem? Só Deus o conhece. Porém, há algo em nós que sim, nós conhecemos, sabemos como somos, mais ou menos. Porém, Davi pediu isso a Deus. Deus, faz por mim essa tarefa, porque nesse momento não posso. Prova-me, Senhor. Conhece meus pensamentos. Eu sei que classe de pensamentos tenho, mas Davi foi e pediu isso a Deus. Faz isso por mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que não serve. É certo que algumas vezes parece que entendemos, mas não todo. Vemos, mas não completamente. Até esquecemos coisas que devemos apresentar a Deus. Sempre necessitaremos a ajuda do nosso Deus. Eu apenas penso que aqui Davi, neste examina-me e outras expressões, ele deu a Deus uma tarefa que era dele mesmo. O próprio Davi deveria haver se examinado. E ele não fez, possivelmente porque ele não tinha estrutura, não tinha condição, ele não estava bem com ele mesmo. Ele precisava do socorro urgente de Deus para cumprir essa difícil tarefa. Vamos ver então que a dialética de Deus, a dialética de Deus faz o quê? Agora veremos a sequência final. Primeiro, ela apaga algo que estava inscrito para neste mesmo espaço registrar algo novo. O Senhor tirou aquele saco de lixo de dentro de nós, pum, e em lugar trouxe algo novo e estabeleceu ali. Aquilo que nos dava desespero, hoje nos dá paz, porque o que ele pôs dentro de nós é novo. Aquela classe de amargura, aquela atitude reclamona, briguenta, desapareceu. O Senhor agora derramou a sua docilidade dentro de nós. Se mentíamos antes, agora nos sentimos tão envergonhados porque éramos mentirosos. Agora só falamos a verdade. Ou seja, o Senhor trocou a nossa bolsa fedorenta de lixo e colocou dentro de nós a vida plena do seu Espírito, que sempre traz novos e melhores resultados. Depois que ele apaga todo o velho, como já sabemos aqui, então ele substitui o velho, que era antes os velhos conceitos que tínhamos por outros novos. Então, antes se pensávamos que mentir não tinha nenhum problema. Agora não, estamos horrorizados só de lembrar que mentíamos. Se antes dizíamos palavrões, agora nos sentimos tão envergonhados. Como fui capaz de dizer essas palavras, quando também com essa mesma boca e com essa mesma voz eu louvo o Senhor e oro e canto e tudo isso? Não é possível. Então ele substitui o que era velho por novos conceitos. E os novos conceitos nos fazem sentir envergonhados quando lembramos que fomos capazes de fazer aquela coisa feia no passado. Vemos também que, afinal, isso é literalmente um tratamento de Deus, certo? E é o tratamento mais completo que existe. Ninguém em todo o universo pode levar-nos a um tratamento tão pleno e tão completo, tão perfeito como esse de Deus, que vê desde fora para dentro o que ninguém mais pode ver, nenhum especialista, nenhum melhor amigo, nenhum membro da nossa família, nem nós mesmos podemos ver o que há dentro de nós e então ir direto ao ponto e tratar exatamente com isso, como só o nosso Deus pode. Então eu pergunto agora, em que consiste o processo em que estamos? Em que parte desse processo nós já estamos? Quantos anos servimos ao Senhor? 5 anos, 10, 15, 20, 30 ou mais? Quantos anos servimos a Deus? Em que parte do processo cremos que estamos? Porque se chegamos a uma conclusão de que não estamos avançando no processo, há algo errado conosco. Nada está errado com Deus, nada está errado em seu processo, nada está errado em sua palavra. Há algo que está mal conosco e isso devemos consertar imediatamente enquanto há tempo. Então vamos ver
que depois de todo esse tempo servindo ao Senhor, quanto podemos dizer que mudamos? Se servimos ao Senhor 15 anos, se comparamos hoje com 15 anos atrás, quanto mudamos? Ou será que não mudamos nada? Porque se não mudamos nada, então aí sim que temos um grande problema. Ou temos resistido ao processo da dialética de Deus, pensando que é demais, demasiado forte, é muito para nós. Irmãos, Deus não se engana, Ele nunca se equivoca. O que Ele decidiu na medida exata do que tu e eu necessitamos receber diariamente. Veremos então, uma coisa que temos que ter sempre em mente é que nunca ninguém de nós parecerá a Jesus Cristo sem antes passar por esta mudança. E esta mudança só vem depois da sua dialética, depois do seu trato intenso, depois da minha renúncia para com Ele. É necessário, então, passar por essa mudança para ser parecido a Cristo. Vejamos, então, que a dialética de Deus, dialectique tuteu, baseado em Romanos 12:2, é algo muito necessário no tempo de hoje. E está fundamentada, sobretudo, nessas duas expressões. Metamorfose, que é a transformação progressiva. É aquela que acontece passo a passo, dia a dia, completado pela preposição eis, de dentro. A transformação que ocorre desde dentro e não de fora. Porque, na verdade, o que está fora, o que é exterior, o que é aparência, isso não importa muito. Por isso, o eis é hacia dentro ou desde dentro. Ou seja, tudo o que está dentro, já seja olhar para dentro ou hacia dentro, ou trazer desde dentro para fora. A transformação real que está em Cristo depende basicamente dessa atitude de olhar bem para dentro de cada um de nós. Agora, para fazer isto, necessitamos ser muito honestos, certo? Não poderemos jamais ver o que está dentro de nós sem formos honestos primeiro. Este foi o tópico de hoje. Se você esteve comigo até aqui, muitíssimo obrigado por tua paciência. Obrigado por haver me escutado, por haver dado esse tempo para estudar junto comigo, e que o Senhor te abençoe profundamente. Espero ver-te no próximo vídeo.